Oi, gente, tô iniciando mais um vlog aqui pra esse canal. É o mesmo dia do vídeo anterior, mas eu resolvi mudar aqui meus adereços e minha roupa, porque eu tô sentindo um pouco de frio. Começou o tempo virar, apesar de estar sol, né? O tempo tá virando, eu tô sentindo um frio e dentro de casa é tão gelado. E como a gorda veio dar oi, e como eu mencionei no vídeo anterior, eu vou fazer cupcake. Já fiz um bolo de... Ai, que lindo! Já fiz um bolinho de maçã de manhã. Neném tá aqui, tá almoçando, não vou filmar. E é isso, gente. Vou começar a fazer o cupcake e vou mostrar pra vocês. Sejam muito bem-vindos à minha casa, minha rotina. E bora lá pra mais um vídeo. Esses aqui vão ficar tortinho mesmo, gente, tá vendo? Quando assar vai ficar nesse formato, não vai ficar redondinho. Era previsto, esses aqui iam ficar macetados, eu coloquei igual tava na forma, tá vendo? Vou bater o chantilly. Aí, gente, o bolinho dessa forminha, olha, ficaram perfeitos, parece bolinho que a gente compra. Não ficaram lindos? Aí eu vou pegar o restante que tá aqui e vou colocar direto na forma. Eu nunca usei essas formas de silicone, não sei como é que funciona. Então vou ver se eu unto um pouquinho de óleo e aí eu coloco o restante, aí vamos ver como é que fica. O cunhado acabou de chegar em casa, o argentino. Infelizmente perdeu a copa. O que você tem a dizer, Marco? Nada. Nada. Então tá bom, ele veio tomar um cafezinho. E aí... Gente, os bolinhos ficaram prontos. Vamos ver se eu consigo desmontar eles aqui. Ai, olha que fácil. Olha o tamanho que ficou. Ficou bem pequenininho. Da hora, meu, essas forminhas de silicone, ó. Eu acho que assou demais, deu uma queimada aqui. Olha, dá Tira o bumbumzinho dele. Senão vai dar azia. Acho lindo. Vamos comer, gente. Queimou mesmo. Tirando o gosto do queimado, tá bom. Gente, fui fazer o pão, não tem farinha, tá muito ali comprar e tá indo todo mundo junto. Onde nós vamos? Ali na frente. Logo ali. Fomos todos juntos e eu voltei sozinha, que eles foram lá na padaria. Olha a nega fazendo charme. Tá fazendo charminho, titia? Você tá fazendo charme, meu amor.
Wir wollen hier. Os cupcakes ficaram assim, olha que bonitinho. Separei ali um pouquinho pra Deza, porque ela não pode com leite, né? Esse tanto de chantilly, aí a gente acaba comendo junto com leite, né? Leite quente. Então as crianças comem de qualquer jeito, mistura com fruta. Estragar que não estraga aqui em casa. O pão tá lá no forno, assando. Vou terminar de lavar aquela loucinha ali. E logo eu apareço aqui mostrando pra vocês como ficou o pãozinho, nosso café da tarde. Amanhã eu volto a trabalhar, né? Então eu vou ter que fazer minha unha, eu lixei ela. Preciso tirar a cutícula, fazer a unha, o meu cabelo, fazer escova, passar o uniforme, né? Tem um monte de coisa pra eu fazer ainda. Já são 5h25 da tarde. E é isso, gente. O dia hoje tá maravilhoso, perfeito. Eu amo ficar na minha casa, eu amo cozinhar, eu amo cuidar da minha família. E a forma que eu cuido e eu demonstro o meu afeto é cozinhando, é com a cozinha, com a comida, que todo mundo fica muito feliz. Quem que não gosta, né, de comer? Então eu amo esses dias que eu tô na minha casa, dias mais tranquilos. Tá esfriando por aqui, parece que vai virar mesmo tempo, minha plaquinha. E é isso, gente. Um dia maravilhoso hoje. Vou mostrar o céu pra vocês. Olha que lindo. Como o universo, como Deus é perfeito, não é? Ai, parece que a câmera tá suja. Mais um dia se despedindo por aqui. Graças a Deus, né? Mais um dia vivido. Fiz um pão de atum, olha, acabou abrindo. E um pão de tomate, tomate sem queijo, porque a Deza não pode com queijo, né? Esse aqui é o bolo de maçã que eu fiz. Ó, como ficou crocante. Eu faço com açúcar e canela, né? Deixa eu cortar pra vocês verem como é que ficou. Lindo, né, gente? O cupcake pra vocês. Deixa eu ver se consigo abrir. Ah, eu vou cortar. Gui, você segura pra mim, por favor? Só põe a mãozinha aqui, ó. Não vou cortar só. Gente, aquele outro eu queimei, mas esse, ó, tá bem fofinho. Ó. Que delícia. Como vocês viram, o pão acabou de sair, mas eu vou cortar, que é pra pegar a fumacinha e mostrar pra vocês. Não consegui mostrar a fumaça aquela hora. Olha que delícia, gente. Pãozinho de atum. É só atum mesmo, não tem queijo. Olha que delícia, pão fresquinho, quentinho. Ó, pão de tomate e pão de atum. Olha que delícia. Adoro fazer pãozinho caseiro. Ainda o pessoal não tá aqui pra comer. Eu cortei tudo antes, que é pra filmar pra vocês, né? Eu vou tomar meu banho, como eu já falei. Tava passando meu uniforme. E eu quero fazer a minha unha antes, que eu tenho que trabalhar amanhã. Então, deixa eu comer um pedacinho desse aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Olha que delícia. Olha como ele tá fofinho, ó. Isso é bom, hein? Bom demais. Deixa eu pegar um garfo.
Oi, gente, bom dia por aqui, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Ontem eu trabalhei, o dia anterior eu fiz aquelas comidinhas gostosas, né? Meus sobrinhos gostaram, acabou tudo muito rapidinho. Essa é a parte mais gostosa, né? De você cozinhar e perceber que tudo vai embora. E quer dizer que tava bom, né? Perceba aí que todo mundo ficou com a barriguinha cheia e o coração feliz, isso vale muito a pena. Pra quem gosta de cozinhar, vai entender aqui o que eu tô falando. Eu acabei de tomar meu café, me troquei. Vou dar andamento aqui nas minhas coisas, na minha casa, e vou filmando para vocês o meu dia. Como vocês sabem, é uma rotina simples, uma rotina comum. Eu decidi que eu vou postar um vídeo por semana mesmo, será todas as quartas-feiras. Então, se você quer continuar me acompanhando, já te convido a se inscrever, curte, comenta, compartilha, para que você não perca nenhum conteúdo. Como vocês puderam ver, o dia tá bem nublado hoje, tá um dia cinza, uma delícia, do jeitinho que eu gosto. Olha que trem bom, gente. Vou dar andamento aqui no meu vídeo. Aquele dia super convidativo, né, gente? Pra você se recolher, pra você assistir um filme, pra você se cuidar, né? Pra você iniciar uma prática aí de autocuidado, seja uma meditação, seja um yoga, enfim, pra você se conectar aí com o seu corpo, se conectar com as suas questões emocionais, mentais. Eu adoro esse tipo de tempo e eu adoro esse tipo de assunto, né? Eu adoro olhar para mim, observar a mim mesmo, observar meus pensamentos, minhas emoções, lidar com isso, né? Depois que eu comecei a estudar o autoconhecimento, é um caminho sem volta, sabe? Você começa a se olhar, a se perceber, a questionar por que de certos pensamentos, por que de certas atitudes. Isso é muito bacana, sabe, gente? Você aprende a viver uma vida muito mais leve. Então, assim, fica aí para vocês essa reflexão, né, de você se perceber, de você se olhar, de você se acolher, de você se cuidar. Seja um cuidado de apenas você parar, ai, o dia tá friozinho, eu tô em casa, tô de folga, ou para quem trabalha em dia de semana, horário comercial, é um fim de semana, eu tenho aqui a oportunidade de me conectar comigo mesma, de olhar para mim, né, a gente parar de olhar um pouquinho para o externo, as coisas da casa que tem para fazer, a comida, sei lá. Quais são suas responsabilidades aí na sua vida hoje? Para um pouco e olha para você, né? Se você não estivesse aí, como que seria tudo isso? Então, assim, às vezes a gente dá muito para os outros e a gente esquece de dar isso tudo para nós mesmos, né? Às vezes, a moto passando. Às vezes a gente trata tão bem as outras pessoas e a gente esquece de dar esse mesmo tratamento para nós mesmos. E mais cedo ou mais tarde a conta vem, né? Então olhe para você com amor, olhe para você com cuidado, com carinho, né? Então vou deixar aí para vocês essa reflexão. Hoje tá um dia maravilhoso, do jeitinho que eu gosto. Vou dar andamento aqui nas minhas coisas, vou filmando. Bora lá comigo para a continuação desse vídeo.
passaram algumas horas desde aquele momento do vídeo que eu tava lavando a louça, né? Hoje eu tirei o dia para descansar, para cuidar de mim. Olha, eu fui fazer minhas unhas. Eu já havia feito minhas unhas, mas estava muito escuro, né? Para a área que eu trabalho é ruim você trabalhar com a unha muito escura. Eu não posso deixar a unha crescer demais também. Como vocês sabem, eu trabalho como cuidadora de idosos, né? Nós utilizamos luva, mas é interessante que você mantenha as suas unhas cortadas, né? Bem feitas, arrumadinha. Aí tava muito escuro, eu passei um marronzinho. Eu adoro um nude, adoro um marrom, uma cor escura. Quando eu era mais jovem, eu adorava usar esmalte preto. Mas hoje em dia já não cabe, né, dentro da minha realidade. Então eu fui, arredondei ela mais um pouquinho e pintei com esse rosinha que ele é mais leve, né, mais suave. E eu aproveitei esse dia para cuidar de mim, sabe, para me dar um tempo. Eu vou trocar aqui minha roupa e vou colocar a minha roupa de fazer yoga, vou fazer minha prática, vou fazer uma meditaçãozinha, cuidar de mim. E eu tô vindo aqui lembrar vocês isso, sabe, gente? Quando foi a última vez que você respirou, sabe, com calma, com tranquilidade? Quando foi a última vez que você se permitiu, se deu um tempo, olhou para você, se acolheu, né? Olhou para suas emoções, olhou para os seus pensamentos, cuidou da sua mente, né? Cuidou do seu corpo físico, sabe? O mundo ele não vai parar se você decidir fazer suas unhas, se você decidir cuidar da sua saúde mental, da sua saúde física, do seu emocional, né? Nós somos um conjunto de coisas dentro de um universo que somos cada um de nós. Então é interessante, sabe, a gente parar na nossa vida, na nossa realidade e buscar se cuidar, se olhar, se amar. Porque como eu já mencionei nesse vídeo, uma hora a conta chega pra gente. Muitas vezes a gente vive a nossa vida de uma forma muito inconsciente, né? A gente vai levando as coisas de uma forma automática, vivendo sem perceber o que a gente sente, por que que a gente está sentindo isso, sem observar a forma que a gente reage a determinadas situações e por que que eu tenho esse tipo de padrão, por que eu reajo dessa maneira, por que que eu sinto isso, por que que eu penso aquilo. Isso, gente, quando você começa a ter uma consciência, né, quando você começa a perceber a sua forma de ser e de reagir às coisas no mundo, é interessante você buscar questionar, né? Por que eu tô reagindo assim? Por que as coisas acontecem de certa forma para mim? Por que que eu sinto determinados sentimentos e emoções? É interessante que a gente busque na nossa vida ter mais consciência das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos atos, que a gente busque nos observar dentro do cenário que é a nossa realidade. E por que que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque a gente vive hoje uma época em que o que mais tem são pessoas ansiosas. Eu trabalho em uma área onde a gente está o tempo todo envolvido com o envelhecimento, a gente está o tempo todo envolvido com a perda, com a ausência das pessoas, porque uma hora eu estou cuidando de uma pessoa e outra hora essa pessoa simplesmente deixa de existir. Né? Na área que eu trabalho, eu vejo muito disso, eu vejo muito pessoas doentes, né? Mas doente devido o tempo de vida dessa pessoa, né? São pessoas idosas, pessoas que têm uma longa estrada aí de vida já experienciada. Então, é interessante para mim que eu cuide da minha cabeça, que eu cuide da minha mente. A área da saúde é uma área onde tem o maior número de pessoas que têm problemas de saúde mental. Então e não é só essa área que tem, né, hoje em dia no mundo a maioria das pessoas estão com algum tipo de problema mental. Tem uma ansiedade, tem síndrome do pânico, enfim, tem diversos tipos de questões aí que muitas pessoas precisam trabalhar. E eu acho interessante, sabe, agora que eu tô com esse canal aqui no YouTube, eu trazer de vez em quando um tipo de reflexão para vocês, alguma coisa que faça vocês refletir dentro da realidade de vocês. Eu não sei que área que você trabalha, se você trabalha como CLT, se você tem a sua própria empresa, se você trabalha em casa, né? Porque, meu, a dona de casa, ela trabalha muito. A dona de casa tem uma baita de uma responsabilidade, né? Seja uma dona de casa que tem filho, seja uma dona de casa que cuida da casa para os que estão ali dentro e para ela.
Então, é interessante que a gente pare um pouco na nossa realidade e pense sobre nós mesmos, sobre nossas emoções, sobre nossos comportamentos. Tá pesado para você, tá difícil para você. Então, por que que você não pega um pouco dessa energia que você tem depositado em se estressar, ou então em limpar a casa em demasia, ou então discutir com as pessoas que aparecem no seu caminho e colocar em uma meditação, em um autocuidado, em uma autorreflexão, nas coisas que você deseja que melhorem para a sua vida. Sabe, gente, tudo na vida é escolha. Mesmo que sejam escolhas inconscientes, nós estamos o tempo todo fazendo escolhas, né? Às vezes eu desejo emagrecer, e o que eu faço a respeito disso? Às vezes eu estou insatisfeita com o meu trabalho, e o que eu faço a respeito disso? Tem alguns vídeos aqui que eu já gravei falando, ai, que eu tô cansada, que eu cheguei tarde do meu trabalho, que acaba a água, eu não consigo tomar banho, tenho que tomar banho de canequinha, né? Ou até dentro do meu trabalho mesmo, que eu lido com pessoas extremamente desafiadoras, né? Sejam os próprios idosos, sejam os colegas de trabalho, o ambiente profissional. E aí eu andei refletindo bastante, sabe? Porque chega um momento da nossa vida em que as coisas ficam muito pesadas. E aí você fala, meu, eu não aguento mais. Aí eu assisto muito vídeo no YouTube sobre diversos tipos de conteúdo, conteúdos que estimulem minha mente, conteúdo sobre autoconhecimento, sobre se auto-aperfeiçoar, se auto-melhorar, enfim. Assisto vários tipos de conteúdo, vlogs de muitas pessoas, e eu tava pensando, meu, tem muitas pessoas que falam, ah, eu vou dar um pulo aqui, né, um salto de fé, eu vou deixar tudo para trás, eu vou mudar minha vida, eu vou queimar minha realidade, eu vou matar o meu antigo eu para renascer como uma nova criatura em uma nova realidade. E sabe, gente, a minha realidade hoje eu não posso simplesmente chegar na empresa que eu trabalho e pedir as contas. Aí eu comecei a fazer uma reflexão sobre as coisas que têm acontecido na minha vida. Qual é a realidade que eu tenho e o que que está me trazendo insatisfação? O que que eu posso fazer com isso? Como eu posso melhorar isso? Sabe? E aí eu comecei a ver as coisas de uma forma mais leve, eu comecei a trabalhar isso internamente, né? Para eu me sentir leve, para as coisas serem melhores para mim, porque a gente busca demais, né? Coisas que a gente quer, uma nova realidade que eu quero comprar. E a gente esquece de trabalhar com o momento presente, com o que existe no aqui e no agora. E aí o que eu comecei a fazer? A observar tudo aquilo que me irrita, tudo aquilo que me traz, um cansaço mental, um cansaço físico. Eu sou uma pessoa que eu sou introspectiva e eu sou tímida. Então, assim, aglomeração, muita gente, me traz um desgaste emocional, mental e físico imenso. É uma coisa que eu percebi sobre a minha pessoa, eu reconheço, eu aceito, eu me amo exatamente do jeito que eu sou, e eu aprendi a lidar com isso. Eu trabalho em um ambiente onde eu tenho que ser super dinâmica, expansiva, comunicativa, tudo que é o oposto do que eu realmente sou. Então, assim, existe aí a necessidade de eu colocar uma energia imensa para que isso aconteça, porque eu preciso trabalhar, preciso conviver em sociedade, conviver com as pessoas. Então, eu dou o meu melhor nisso. Então, quando chega no final do dia, eu tô que eu não me aguento mais. Então, eu comecei a perceber esse tipo de coisa, o que me irrita, o que me traz um cansaço, o que esgota a minha energia, né? E eu comecei a trabalhar com isso. Essa semana mesmo eu fui trabalhar e aí eu pego metrô, várias linhas. Aí chegou na linha azul, tava lotado já a estação lá na Sé. Tinha muita gente, toda hora falava lá no alto-falante que daqui 5 minutos as coisas iriam ser normalizadas. Passava 5 minutos, voltava novamente aquela voz falando: daqui 5 minutos as coisas serão normalizadas, o trem, né, vai chegar na estação, tal. E aí eu comecei a perceber o ambiente, a me perceber como eu estava me sentindo com aquilo, que a gente começa a ter uma ansiedade, aquele monte de gente em volta, né? Uma claustrofobia, uma agonia. Aí eu comecei a observar as pessoas reclamando, respirando forte. Meu, basta um para reclamar que todo mundo começa a reclamar e fica aquela muvuca, aquela agitação. Aí eu falei, o que que eu posso fazer com isso? Percebi minha respiração, fui respirando devagar, liguei a minha internet e comecei a mexer no celular de forma lenta, me auto-observando. E eu pensei, eu tenho a escolha de ficar irritada com isso, eu tenho a escolha de me manter em paz, né? Tudo é escolha, tudo é energia.
E a mesma energia que eu uso para irritação é a mesma quantidade de energia que eu vou usar para me manter calma. Então eu refleti, eu falei, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu saio super cedo de casa, eu chego 1 hora antes no meu trabalho, exatamente porque eu trabalho muito longe, eu pego condução. Acontece, né, de metrô ficar lento, de ônibus atrasar, quebrar. Então, eu evito ao máximo chegar atrasada no trabalho. Então, eu falei, eu tenho a escolha de me manter calma. E isso eu tenho usado com todas as pessoas que passam pelo meu caminho, seja no meu trabalho, com os meus idosos desafiadores, sejam com meus colegas de profissão, sejam com reuniões, assim, que tem dentro da empresa que você fala: "Meu, isso daí não serve para nada", mas tá ali, eles têm que, né, seguir ali o cronograma deles e fazer determinada reunião, tem que ser feita, eu tô lá para assistir, para ouvir, sei que nada vai mudar, mas enfim, eu tô lá e eu escolho, eu vou ficar triste ou eu vou ficar feliz? Eu vou ficar calma, eu vou ficar ansiosa, né. Então essa é uma prática que eu tenho realizado na minha vida e, meu, tem dado super certo. No trabalho que eu realizo, eu tenho que ter muita paciência com as pessoas. E essa mesma paciência que eu tenho com as pessoas que eu lido profissionalmente, eu como cuidadora, eu tô levando isso pra minha vida, sabe, gente? Porque às vezes a gente pensa, aqui no trabalho tem que ser assim. E aí, quando eu chego na minha casa, eu posso explodir, eu posso ser quem eu sou. Ou quando eu chego no trânsito, quando eu chego no metrô, eu posso gritar com a pessoa que tá do meu lado porque ela pisou no meu pé. E não é assim, gente. A gente tem que buscar por isso, não só para tratar os outros bem, mas para nós nos sentirmos bem. Aí tem gente que pode falar, eu vou me sentir bem se eu esbravejar, se eu colocar para fora o que tá me irritando. Pare e perceba se você se sente leve quando você grita com alguém e se você se sente leve quando você conta até 10 e percebe, né, a situação passando, porque, gente, tudo passa, principalmente quando você entra em contato com alguém que está extremamente irritado, nervoso. Às vezes as pessoas elas só estão esperando que você abra uma brecha para ela te permitir ficar nervoso. E aí a pessoa, ela fica jogando ali a sementinha dela até que você pegue. Se ela perceber que você não pegar a semente, gente, a pessoa simplesmente desiste. A pessoa é como se você cortasse ali uma energia que está sendo enviada para você. Automaticamente aquilo vai se quebrar, aquilo vai se romper e aquela vibração negativa, ela vai perder a força. Então eu tenho trazido isso para minha vida, sabe? Porque o trabalho que eu realizo é um trabalho que automaticamente ele vai te causar ansiedade. O trajeto que eu percorro, ele vai me causar uma ansiedade, porque eu paro o tempo todo em várias estações para pegar o trem, para seguir no meu destino, e também as pessoas, né, são 500 pessoas, eu sou uma pessoa mais quieta, mais na minha. Eu acho que isso é um ponto muito positivo. Ah, e uma outra coisa que eu queria falar, sabe, gente, eu sou uma pessoa que, como eu sou uma pessoa introvertida, né, eu assimilo muito as coisas à minha volta. Eu observo muito mais as coisas do que talvez uma pessoa que é extremamente comunicativa observaria. E nesse observar, eu percebo que eu gasto muita energia. Quando eu tô no meio de muita gente, eu fico extremamente esgotada. E eu sempre fui uma pessoa, além de introvertida, tímida. E eu sempre sofri muito com a minha timidez, né, por eu não conseguir me comunicar muito bem, por eu não conseguir me expressar muito bem. Às vezes, ao acabar ficando nervosa, eu não conseguir falar o que eu deveria falar, né, ou então eu simplesmente desistir de uma situação, porque eu me imaginava chegando até ali falando, e aí eu falava: "Meu, eu não vou ter coragem, eu não vou conseguir, não vai dar certo". Só coisas negativas, percebe? Eu me observando de uma forma extremamente negativa, porque eu me considero uma pessoa tímida. E aí, ao longo do tempo, fui percebendo, gente, que a minha timidez é como se fosse uma bênção, entendeu? Exatamente porque eu sou uma pessoa introvertida, eu sou uma pessoa empática, eu sinto o ambiente, eu sinto as pessoas. Eu tô sempre me colocando no lugar do outro e percebendo as emoções, os sentimentos das pessoas. E isso é extremamente desgastante. Eu me sinto extremamente cansada quando eu lido demais com as pessoas.
E percebam, eu trabalho na área da saúde, eu trabalho com idosos, com pessoas doentes. Então, assim, imagina a carga energética que eu pego o tempo todo, então que eu dou o tempo todo para essas pessoas. Graças a Deus eu trabalho 12 por 36, dia sim, dia não. Então eu tenho meu tempo de me recuperar. No meu ambiente profissional mesmo, eu faço lá minha socialização com as pessoas, mas eu não sou a mais dinâmica, a mais extrovertida, a mais comunicativa no meu ambiente profissional. E muitas vezes lá eu posso parecer como uma pessoa bem estranha, porque, gente, eu preciso do meu tempo. Chega a minha hora do almoço, eu preciso me isolar. Eu gosto de comer sozinha, eu gosto de tomar meu café sozinha, eu gosto do meu tempo de solidão, de solitude, que é aí que eu me recarrego, que é aí que eu me sinto pronta para recomeçar, para continuar o turno que eu tô fazendo ali naquele dia, sabe. Então eu acho que minha timidez, na verdade, ela é como uma bênção para me proteger, porque se eu fosse extremamente comunicativa, do jeito que eu sinto as coisas e do jeito que eu sou introvertida, eu iria me auto-explodir, né, porque ia ser energia demais, não ia dar certo para mim. E aí, eu acho que tem muitas pessoas que às vezes estão na mesma situação que eu, e talvez você se sinta acolhido por esse vídeo, sabe? Às vezes você se percebe introvertida, talvez você sinta uma grande necessidade de se isolar, para se recarregar, gente, tá tudo bem você ser assim. Muito tempo na minha vida eu me auto-sabotei, eu me auto-penitenciei, me senti muito mal por ser quem eu sou. E hoje eu percebo a dádiva, né? Da criatura que eu sou, da personalidade que eu formei ao longo da minha jornada. Porque, gente, quando você cuida de pessoas, você tem que lembrar que você está tocando a alma de outra pessoa, você está lidando com outro ser humano. E tem muita gente que é extremamente comunicativa e não tem tato, não tem cuidado, não percebe o que o outro está sentindo. E aí muitas vezes entra em contato com a pessoa para cuidar de uma forma que acaba sendo desrespeitosa com o espaço dessa pessoa. E quando você é uma pessoa introvertida, quando você é uma pessoa mais tímida, quando você é uma pessoa mais introspectiva, como eu, mais observadora, você tem esse cuidado ao lidar com as pessoas. Eu sou assim com as pessoas da minha família, com as pessoas que eu conheço, colegas, amigos, e com as pessoas que eu trabalho. Eu observo muito, eu percebo muito, antes de agir, antes de falar. Claro que eu não sou perfeita, né, gente? Às vezes eu solto umas que só pela misericórdia eu falo, meu, por que que eu falei isso? Por que que eu fiz isso? Mas enfim, a minha capacidade de reagir às coisas, pensar antes de reagir, ela é muito maior do que uma pessoa que é extremamente expansiva e comunicativa. Ok, rodei e saí do assunto. Eu vim aqui trazer essa reflexão para vocês, sabe, para você buscar se olhar mais com amor, se acolher, acolher suas dores, suas frustrações. Ah, eu tô com raiva, tô irritada. Mas por que que eu tô com raiva? Por que que eu tô irritada? Por que que esse sentimento ele está emergindo dentro de mim? Faça uma autoinvestigação. E para que tudo isso, Andréia? Para você se sentir bem, para você ter uma vida mais leve, para você não achar que a solução do seu problema é você tomar um remédio para melhorar a sua mente, melhorar suas emoções. Gente, o melhor remédio que você tem, ele está dentro de você. A resposta que você procura, ela sempre vai estar dentro de você. E às vezes a gente fica buscando, sabe? Buscando lá no externo, buscando junto com o meu terapeuta, com o meu psiquiatra. Esses são profissionais magníficos que te ajudam e que te orientam no meio da sua jornada. Mas a resposta que você tem, ela sempre vai estar dentro de você. E às vezes a gente coloca a responsabilidade da nossa vida nas mãos de outra pessoa, né? Porque o meu psicólogo falou, meu psiquiatra disse, porque a minha amiga que é conselheira me falou, e qual é a tua responsabilidade sobre a sua própria vida? Muitas vezes a gente deixa de lado porque, eu tô doente, eu sou ansiosa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e percebe que tudo na vida são escolhas. Então, quando você vê alguma coisa tá me incomodando, não é de hoje, eu tô me sentindo mal, pare e pense o que eu posso fazer sobre essa situação, a respeito dessa situação. Qual é o primeiro passo que eu posso tomar para começar a modificar essas coisas, né? Muitas vezes a gente sofre de uma ansiedade, de uma depressão e nós mesmos nem olhamos para nós com amor.
Às vezes a gente cozinha para as outras pessoas, a gente compra coisa cara para as outras pessoas porque é aniversário, porque é Natal. E quando foi a última vez que você fez uma comida para você? Comprou uma coisa de valor para você, de qualidade para você? Às vezes a gente esquece dessas coisas, porque nós fomos acostumados a essa vida, nós fomos educados dessa maneira, né? Normalmente, pelo menos na minha família, sempre foi assim: tinha o talher, tinha o prato especial, a toalha especial para eventos especiais. A roupa de casa é um tipo de roupa, né? Não tem por que você se vestir bem ou se arrumar para ficar em casa. Isso é uma questão que a gente traz aí da nossa ancestralidade, né? Da nossa educação, que foi passado lá dos nossos avós para os nossos pais e a gente vai replicando isso na nossa vida. E aí você para e pensa, quanto amor eu sinto por mim, né? Eu percebo que talvez coisas da minha educação me levaram a um lugar onde eu não gosto de estar. Então, eu estou tendo consciência disso, então a partir de mim eu quebro esse ciclo e eu vou fazer as coisas diferentes. Se eu tenho filhos, eu vou educar meus filhos de uma forma diferente. Se eu tenho sobrinhos, eu vou trazer para eles essas informações que vai fazer eles terem uma vida muito melhor do que a que eu tive, né? E se amar, se cuidar, se respeitar, fala da sua mentalidade, fala das suas emoções, fala do seu corpo físico, da sua vestimenta, de como você se trata, né? E é muito importante as pessoas pararem e pensarem sobre isso. Nós estamos vivendo em uma era onde o digital ele é muito forte, a internet é muito forte, e tem muitos aplicativos hoje em dia, aplicativo para tudo, e as pessoas estão extremamente ansiosas porque se comparam com o outro, com vídeos, né? Se compara o meu perfil no Instagram com o perfil do outro, é Twitter, é TikTok, e as pessoas ficam o tempo todo rolando a tela. Eu mesma, gente, eu tenho Instagram, eu gosto do Instagram, mas é um aplicativo que se eu paro e eu falo, meu, eu vou ficar aqui, eu vou olhar um negócio, eu sei que eu não vou ficar lá 10 minutos, eu perco uma hora rodando o feed, olhando 500 coisas, e aí você para e pensa, o que que foi que eu vi mesmo no Instagram? Eu nem vou lembrar, porque o meu cérebro nem vai assimilar o tanto de coisa que eu vi, coisas rápidas, aleatórias, que não me fez aprender nada. Então, assim, a gente tem que aprender a filtrar o que a gente quer ver, o que a gente quer consumir mentalmente. Porque tudo que você consome, você olha, você vê, você tá aprendendo alguma coisa e aquilo vai virar uma emoção. Você vai sentir alguma coisa. O que que você tem consumido? O que que você tem aprendido? Muita gente está ansiosa, muita gente está depressiva e as pessoas nem sabem porque estão sentindo e passando por essas coisas. Mas a era que a gente vive, ela estimula muito isso. E não, gente, internet não é uma coisa negativa. Instagram não é negativo, TikTok não é negativo, nada disso é negativo. O que é negativo é a maneira que nós estamos interpretando essa realidade, né? Eu percebo que, o YouTube não está sendo legal para mim. Eu vou dar um tempo do YouTube ou eu vou mudar a minha percepção de como eu enxergo a questão do YouTube, do Instagram, do TikTok. Eu vejo muitas pessoas fazendo vídeo e falando mal das redes sociais, falando mal do digital, falando mal dessa era que a gente está vivendo. Não é algo negativo. O que é negativo é a nossa percepção acerca dessa realidade que a gente está experienciando hoje e que, de certa forma, nós não estamos preparados para tanta tecnologia, tanto que não estamos que muita gente está ficando ansiosa, depressiva, se comparando tua vida, tua realidade com a realidade de outras pessoas. Enfim, vim trazer aqui essa reflexão, vim conversar aqui com vocês sobre isso, para vocês se olharem com mais amor, se cuidar, se permitir um tempo. Anos 80, para quem é da minha época, meu, foi anos maravilhosos. Amei os anos 80, os anos 90, mas essa fase passou, gente. Agora é ano 2026, né? A tecnologia tá aí para ser usada para o bem, para a nosso favor, né? Então vamos parar de falar mal da internet, parar de falar mal das gerações que estão surgindo, porque tem muita gente falando mal da geração Z, que são pessoas lesadas, que isso e aquilo. Meu, se as pessoas estão crescendo lesadas, mal educadas, a culpa não são elas. Alguém ensinou elas a serem assim.
Vocês percebem? A culpa não é de quem está chegando, assim como não era a nossa culpa da gente não se priorizar, da gente colocar a melhor roupa para receber a visita, não para ficar em casa, porque em casa você usa roupa rasgada. A culpa era nossa? Não, a culpa foi de quem ensinou nós a nos comportarmos dessa maneira. E assim é com as novas gerações. São pessoas lindas e maravilhosas e inteligentes. E a gente tem que valorizar essa geração e tomar cuidado com a forma com que a gente educa essa geração. Não, eu não tenho filhos, tenho sobrinhos. E eu tento dar o meu melhor para que eles se autovalorizem e para que eles tenham uma vida maravilhosa. Eu quero lembrar vocês também, gente, tá? Se valorizem, se priorizem, se amem, se respeitem e se deem o devido valor, né? Você é a imagem e semelhança de Deus, portanto, você tem grandes poderes de transformar e modificar a sua realidade, assim como essa energia maior fez quando nos criou, né? Somos imagem e semelhança de Deus, do universo, enfim, de acordo com a tua religião, tá, gente, da tua crença. Vou encerrar esse vídeo por aqui, ficou um vídeo bem longo, espero que vocês tenham gostado. Sejam sempre muito bem-vindos ao meu canal, à minha rotina. Um grande beijo. Olha, se cuidem, meditem, se deem um tempo e até mais.